Olá, olá! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Network Online e hoje com um tema muito esperado. Eu sei que muitos de vocês estão esperando por esse tema. A gente estava preparando um dia super especial, um convidado especial para abordar melhor esse tema, que é cuidado com a nossa gente. Como é que nós trabalhamos o cuidado de pessoas dentro das nossas escolas, nossos colaboradores, nossos professores e mais, como trabalhar um plano de carreira. E hoje estou aqui com o Anderson, nosso diretor de Gente e Gestão do Grupo SEB, que vai compartilhar com vocês várias práticas que nós aplicamos aqui no grupo e que com certeza pode servir de experiência e inspiração para as suas escolas também. Anderson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo e eu nem vou te apresentar, vou deixar que você mesmo faça isso, fique à vontade. Imagina, obrigado, Érica, acho que super prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Acho que falar sobre pessoas e o cuidado com a nossa gente é sempre algo que, enfim, me deixa bastante motivado, porque acho que a gente vive um momento muito importante da humanização e as pessoas têm entendido a importância da humanização no trabalho, nas relações de trabalho. E esse é um tema que, enfim, sou apaixonado por ele há mais de 20 anos, trabalhando com a carreira de executivo de Gente e Gestão em grandes empresas internacionais e nacionais, e há 3 anos como diretor de Gente e Gestão do Grupo SEB. Poxa, então acho que você tem muita história para contar para a gente, muita experiência para compartilhar. Que bom, fico muito feliz que a gente possa abrir isso, inclusive aí para as nossas escolas parceiras. E aí, Anderson, eu sempre, a gente falou muito sobre isso, fala sobre isso há muito tempo. As empresas, as escolas são pessoas, né? E a gente não pode deixar isso como um segundo plano. Às vezes a gente pensa em tantas coisas, na infraestrutura, no marketing, né? Enfim, e ainda não tem, às vezes, um plano para essa gestão, para essa organização, um plano de carreira. E aí, a grande maioria das nossas escolas são escolas de médio e grande porte, mas ainda tem aquelas de pequeno, médio porte. E sempre fica essa dúvida, será que estratégia de gestão de gente se aplica a qualquer tipo de escola, a qualquer tamanho de escola, ou isso requer um investimento e um processo mais complexo que fica só para as grandes? Acho que isso é um bom ponto. Para mim, a estratégia de gente em qualquer negócio, né, independente do negócio, do tamanho dessa empresa, né? Então, se é uma escola pequena ou uma escola grande, acho que a estratégia de gente tem que estar sempre muito conectada ao plano de negócio daquela escola, né? Ao plano de crescimento, ao plano de desenvolvimento, à proposta de valor daquela escola. E alinhar a estratégia de gente é algo que tem que partir desde o mantenedor da escola até um alinhamento que ele faz com os seus líderes. E não importa se são 15 líderes ou se são 2 líderes. Eu acho que a liderança tem um papel importante sempre em alinhar esse plano estratégico de onde a gente quer chegar como negócio para que as pessoas façam isso acontecer. Porque a verdade, você já disse, nenhuma escola é feita da infraestrutura, né? Então a infraestrutura pode ajudar a vender matrícula, né? A gente pode chamar atenção com uma escola bonita, mas no final o que garante a sustentabilidade de qualquer negócio e principalmente de uma escola são as pessoas e as pessoas alinhadas à estratégia. E eu acho que a gente tem vivido um momento super importante, eu diria que até uma curva de inflexão sobre essa questão de relações de trabalho, como as pessoas veem isso. E tem ficado cada vez mais difícil. Né? E eu concordo com os mantenedores quando eles dizem, nossa, é difícil pensar em gestão de pessoas. Sim, tem ficado mais difícil, porque acho que as pessoas têm se questionado mais sobre essas relações de trabalho. Elas têm sido cada vez mais questionadoras e mais exigentes com relação a essa humanização da jornada, né? E, na verdade, humanizar a jornada é simplesmente a gente conseguir reconhecer quais são os motivadores de cada profissional que trabalha com a gente, né? Então, muitas vezes, e tendo passado por empresas internacionais também, eu acho que eu consigo afirmar que na cultura brasileira isso é ainda mais forte.
Porque a relação de liderança, por exemplo, no Brasil, é uma relação muito paternalista. Ou seja, as pessoas esperam muito do líder no Brasil a um ponto de se comparar ao que se espera de um pai e de uma mãe. Eles esperam do líder um direcionamento de escolha de vida, muitas vezes. Um direcionamento que vai além do dia a dia de trabalho, de organizar o trabalho, mas eles esperam um pouco de direcionamento sobre as escolhas de vida, as escolhas de carreira, como se desenvolver mais, como mudar a postura, como desenhar um plano de futuro para eles. E eu sinto que na área de educação isso é ainda maior, né? Porque as relações, elas são muito próximas, né? Então, a gente está em contato com o bem maior da família, que são seus filhos. Então, por exemplo, os pais se sentem muito confortáveis quando ele tem um professor que está lá há muitos anos, né? Isso pode ser bom para a cultura, né? Para o desenvolvimento da estratégia de gente, mas isso às vezes pode também atrapalhar um pouco. Porque, né, a escola vem mudando muito, né? A inovação está chegando nas escolas e às vezes a gente tem uma dificuldade dessa introdução, dessas mudanças da inovação para uma pessoa que já está ali desde quando fundou-se a escola. Então, existe aí uma crise também, né, de gerações para a gente administrar. E aí a gente tem ouvido muito das escolas isso. Como é que eu coloco um plano de carreira, né? E esse plano, ele, em alguns momentos, ele pode colocar no mesmo degrau, vamos dizer assim, uma pessoa que está, ou um professor que está há muitos anos na escola e um recém-chegado. Isso é um conflito? Você vê isso também aí nessa sua experiência dentro do grupo? Eu não diria que é um conflito. Eu acho que tem um ponto importante, né? Você parar essa resposta em dois lados, porque primeiro, acho que é importante a gente ter consciência de que o professor, quando a gente pensa na carreira do professor, ele tem uma carreira que geralmente é uma carreira vocacional. Isso significa que a paixão que o professor tem pelo ofício como professor geralmente se sobressai a paixão que esse professor tem pela instituição que ele representa. Então ele é mais apaixonado pelo trabalho dele do que pela instituição que ele representa. Muitas vezes ele não representa uma instituição só, ele representa algumas, então ele tem um vínculo menor. E é papel do mantenedor, é papel do líder criar essa relação de vínculo com esse professor. Então, muitas vezes o que tem acontecido, independente se o professor está há muito tempo ou acabou de chegar, a gente não consegue, como instituição de ensino, criar um vínculo adequado com o professor. O que é criar um vínculo adequado? É estabelecer rituais, né? Então, o professor, como eu diria, qualquer profissional hoje tem se questionado muito sobre essa relação, né, de trabalho. E para um educador, um dos valores, né, essenciais para um educador é aprender. Então ele precisa se sentir desenvolvido, ele precisa ter esse alimento, né, nessa instituição. Então ele precisa ter momentos e rituais que ele se desenvolve, que ele sente que ele está trocando. Se é um professor de destaque, ele precisa sentir que ele tem as suas ideias ouvidas e postas em prática para a melhoria do padrão educacional, das práticas pedagógicas dessa escola. E aí a pergunta é, a gente tem ouvido esse professor? Existe um canal, um momento, um ritual que ele vai ser ouvido? A gente consegue avaliar esse professor para diferenciar de forma meritocrática aquele que tem uma performance diferenciada e aquele que não tem? Puxa, Anderson, mas se a minha escola é muito pequena, não tem um mecanismo de avaliação de performance de educador. Uma avaliação de performance de educador é uma reunião bem feita com o coordenador pedagógico, onde a gente lista os objetivos de aprendizagem daquelas turmas e vamos entender se aqueles educadores estão conseguindo chegar naqueles objetivos de aprendizagem. Então, um bom plano, né, de trabalho gera boas discussões sobre performance. E aí, se eu consigo diferenciar aquele educador de destaque daquele que não está em destaque, eu também consigo usar os meus recursos de forma mais inteligente nessa escola. Então, esse educador pode fazer algo a mais, não quando eu falo em carga de trabalho, mas algo a mais quando eu digo ele pode contribuir mais para as decisões do pedagógico. Ouvido, né? Ele pode ser ouvido. Né? Eu acho que esse é um ponto hoje fundamental, né? As pessoas querem ser ouvidas. E aí promover rituais, né, organizado, obviamente, mas que
promova isso, né? O que a gente fala de escuta ativa, isso é importantíssimo, né? Às vezes a gente pensa tanto em programas super bem elaborados que poderia, às vezes, ser resolvido com rituais mais simples, onde as pessoas têm condições, têm oportunidade de ser ouvidas e de participar das decisões, né, das estratégias da escola. Eu acho que isso é importante. Mas você falou uma coisa que me deixou muito curiosa, eu acho que é a curiosidade de muitos. Meritocracia. A gente tem programas deste tipo para professores ou não? É possível, não é possível? Existem sindicatos, legislações, algumas coisas que podem colocar travas ou não? É importante, não é importante? Depende da cultura da escola? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Hoje eu quero mais te ouvir do que falar, Anderson. Olha, plano de carreira é algo super possível e eu não acho complicado, né? Inclusive no Grupo SEB, né, a gente tem diferentes modelos de negócio, diferentes propostas de valor, né? Então, com escolas que têm propostas diferentes, ou bilíngues ou não bilíngues, né? Escolas com um modelo mais de vanguarda, escolas com modelo premium. E quando a gente olha para as diferentes propostas de valor, claro que a decisão sobre meritocracia, o plano de carreira, também tem que estar alinhado ao negócio. Porque a gente sempre diz, a proposta de a gente precisa ter essa conversa, né? Acho que o mantenedor, a liderança precisa sempre sentar e ter essa conversa. Qual é o nosso plano de negócio? Onde a gente quer chegar? E como eu uso melhor os recursos humanos para chegar nessa estratégia, né? Então, como eu faço o melhor uso do potencial das pessoas, que são as pessoas que vão entregar aquele resultado. Quando a gente pensa em plano de carreira, qual que é a questão que as pessoas, puxa, isso aqui é um pouco complicado. A gente tem a convenção, né? A convenção, a CCT. Que para mim é o guide de cada uma das escolas, né? É a diretriz. Então, o que o mantenedor, o que a liderança que vai tomar essa decisão tem que ter conhecimento? Tem que ter conhecimento da sua CCT. Ao ler a convenção vai estabelecer limites, que geralmente são limites mínimos. Ou seja, quais são os pisos para aquela cidade, geralmente para cada um dos segmentos. Então, qual é o meu piso que eu preciso trabalhar como mínimo para a educação infantil, para Fundamental 1, 2 e ensino médio? Então, a convenção estabelece pisos, estabelece uma composição salarial com benefícios e salário. Isso é o que a convenção diz. Eu posso fazer planos de salário? Posso. A partir daí eu posso. Eu posso decidir se o meu mínimo vai ser o piso da categoria ou se, eventualmente, por uma questão estratégica do meu negócio, se o meu mínimo vai ser, inclusive, acima do piso da categoria. Mas o que a convenção estabelece que eu não tenho como questionar, né, ir contra, é o mínimo, é o piso salarial de cada segmento. A partir daí, sim, é possível meritocracia. Ah, puxa, Anderson, mas acho que deve ser super complicado, porque daí tem, né, organizações de classe, tem o sindicato. Então, existia um tempo no passado, isso já faz mais de 5 anos que caiu, que a gente tinha a obrigatoriedade, inclusive, de fazer homologações disso. Né? A gente não precisa homologar isso, eu não preciso chamar o sindicato para explicar e homologar um plano de carreira. O que eu preciso? Ah, puxa, mas tem riscos jurídicos. É verdade, um plano de carreira mal implementado, ele traz riscos jurídicos sim para a organização, risco de processos pelo não entendimento das pessoas. Né? Então, como a gente implementa um plano de carreira? A gente tem que seguir 2 regras, só 2 regras básicas. A primeira, ele tem que ser comunicado, ele tem que ser público esse plano de carreira. Então, não adianta eu dizer, olha, eu implementei um plano de carreira e eu decidi que agora temos meritocracia na minha instituição. Então, para o educador de ensino fundamental, eu posso ter, estou chutando aqui nomenclaturas, podem ser qualquer, mas eu vou inventar que a gente vai ter o educador júnior, educador pleno e educador sênior. Eu posso fazer isso? Posso. O júnior nunca vai poder ser abaixo do piso salarial. Mas a partir daí, eu consigo fazer meritocracia. Ah, legal. O que eu tenho que fazer para implementar? Primeira coisa, a instituição tem que conhecer que é um plano de carreira. Ele não pode ser um plano de gaveta, não pode ser um plano da liderança. As pessoas têm que saber, conheço ter um plano de carreira. Porque a primeira pergunta num eventual processo, por que você diferenciou se as pessoas não sabiam que havia diferenciação? Então, as pessoas têm que saber, sim, aqui a gente tem diferenciação. Ele tem que ser comunicado. E segunda regra, então essa é a primeira regra, tem que ser comunicado. Segunda, os critérios entre um júnior e um pleno e um sênior, ou a gente pode criar 5 faixas, 10 faixas, quantas a gente quiser. Mas se a gente for criar 5 faixas, a diferença entre essas faixas, né, o que muda da faixa 1 para 2 e da 2 para 3, tem que ter critérios claros. Pode ter subjetividade? Pode.
desde que essa subjetividade seja bem explicada. Porque, às vezes, são critérios muito objetivos. Por exemplo, titulações, né? Olha, se eu tenho um educador que tem essa titulação, que tem doutorado, que tem mestrado, eu acho que ele já pode começar na faixa 2. Então, acho que está tudo bem se for isso, porque é um critério de titulação. Mas ele pode ser meritocracia. Puxa, mas como eu vou fazer um critério de meritocracia? Aí vem a questão anterior. Se eu tenho reuniões estruturadas que eu discuto a performance do educador, basta eu ter uma ata dessa reunião, basta eu formalizar. Porque se eu for questionado, você movimentou este profissional de 2 para 3 com base em avaliação de performance. Isso está documentado? Sim, está documentado. A gente faz uma reunião semestral ou anual para discutir performance e está aqui a ata. Então, a gente realmente movimentou aquelas pessoas que tinham condições de ocupar uma nova cadeira. E aí, usando aí da sua experiência, na grande maioria, né, seja essa meritocracia, seja qual for as regras adotadas nesse programa, utiliza-se o tempo de casa ou não? Eu nunca recomendo a utilização do tempo de casa puro, né? Então, a pessoa tem 3 anos de casa, 4 anos de casa, ela tem, enfim, como estar naquela cadeira. Agora, uma composição de tempo de casa é interessante por quê? Porque a gente está falando sobre experiência. Um dos critérios mais utilizados para usar, né, para definir critérios de plano de carreira é realmente experiência profissional. Experiência naquele segmento, experiência com alguma prática educacional, experiência com alguma metodologia. Então, vamos dizer que a gente implementou o novo currículo do AZ e eu tenho um professor que é muito experiente neste currículo. E eu posso dizer que vai estar nesta cadeira aqueles professores que têm no mínimo 2 anos, 1 ano de experiência neste currículo. Então, a experiência, que tem a ver também com o tempo na função, pode ser usada, mas eu sempre acredito nela com um critério claro do que você precisa de experiência, né? Então, porque a pessoa pode, por exemplo, estar numa faixa porque ela tem, não naquela instituição, mas em outra instituição, 3 anos de experiência com o ensino médio. Eu te pergunto isso porque a gente tem hoje a própria implantação do bilíngue é muito novo, né, para algumas escolas. Então, como é que a gente valoriza esse profissional, que inclusive é um profissional difícil de encontrar no mercado? Então, fatalmente, vai acontecer da gente trazer um profissional ou já com reconhecimento, ou fazer um reconhecimento a curto prazo, enquanto que outro profissional já há muito tempo em casa pode não receber esse reconhecimento. Então, isso pode gerar um conflito. Mas eu estou entendendo que a clareza do programa, estando, né, claro isso, pode diminuir esses conflitos. Seria isso, então, né? Exato. Eu acho que, por exemplo, a implementação do bilinguismo traz essa dificuldade, até porque no Brasil a gente tem uma escassez de profissionais, de educadores que são bilíngues. A gente tem trabalhado para desenvolver internamente no Grupo SEB, por exemplo, esses educadores, mas é verdade que existe uma escassez, né? E quando você traz um profissional bilíngue, se ele tem essa experiência com o bilinguismo, né, em sala de aula, em práticas de ensino bilíngue, isso é um diferencial que passa a ser um critério do plano de carreira. Então, puxa, eu estou trazendo alguém do mercado, mas tinha alguém aqui, esta pessoa tinha essas mesmas competências, esses mesmos skills? Não, ele tem outros skills. Então, se para aquela cadeira do bilíngue a gente decidiu que o professor do bilíngue do mesmo segmento começa na faixa 3 por ser bilíngue, tá tudo bem ele começar na faixa 3. De novo, importante, inclusive para as relações de trabalho serem transparentes, serem, né, cuidadosas com quem está, com quem faz parte desse grupo, que eles saibam, olha, a partir do bilíngue, a remuneração, né, o plano de carreira começa no step 3. Por quê? Porque as pessoas vão saber que isso é um skill, e que se elas desenvolverem esse skill, por que não? Internamente elas podem se preparar para sentar nesta cadeira, né? Bom, agora a dificuldade é controlar o tempo aqui, porque o papo tá tão bom, Anderson. Estou fazendo aqui um resumo do que a gente já falou, até para organizar as ideias aqui, né? Falamos sobre a importância de alinhar a estratégia de gente, a cultura da escola, né? Cada escola tem a sua cultura, é importante sempre a gente olhar para isso. Ou seja, por mais que você veja modelos de mercado, né? Olha, analisa certinho, vê o quanto isso está alinhado à cultura da sua escola. Falamos sobre é possível implementar desde uma escola menor até uma escola grande. Então, é uma questão de adaptação, né? De adequação do projeto, do plano de desenvolvimento de carreira. Falamos também para a meritocracia para educadores. É possível, muitos praticam.
Falamos sobre como homologar um plano. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, Anderson, que é a curiosidade de muitos. O Grupo SEB tem plano de carreira para os professores? Fala um pouquinho para a gente como é esse plano, se é mais de um, né? Ou as práticas desse plano, para que a gente possa, de fato, inspirar as escolas a algumas ideias que podem fazer sentido também aí para as nossas escolas parceiras. Claro. Bom, o Grupo SEB, além das franquias que a gente opera em mais de 35 países, a gente tem mais de 50 unidades de escolas próprias espalhadas no Brasil. Essas escolas se dividem em segmentos diferentes. Então, como elas têm estratégias de negócio diferentes, propostas de valor diferentes, a gente também tem estratégias de gente diferente. Porque elas têm que responder, a estratégia tem que responder à proposta de valor. Então, a gente tem modelos mais inovadores, de repente mais diferentes do padrão de mercado, como o plano de carreira, e a gente tem modelos mais tradicionais de plano de carreira, né? Eu posso separar talvez o grupo em 3 tipos de plano de carreira, para simplificar. Na verdade, vocês devem imaginar que com 50 escolas é um pouco mais complexo do que isso. A gente tem quase que 50 planos de carreira. E o detalhe, né? Mais de 50 escolas em vários estados, né? Com várias convenções diferentes, algumas inclusive com obrigações diferentes, né? E cumprimentos que a gente tem que ficar atento, inclusive em detalhes, né? Então, os mantenedores devem conhecer, mas muitas vezes você consegue colocar férias no meio do ano, e algumas convenções não permitem, as férias têm que ser para o final do ano. Então, tem detalhes da convenção que você vai ter que fazer um jogo de estratégia de gente de acordo com a convenção. Mas, separando em 3, a gente tem planos de carreira tradicionais. O que é isso? A gente pega as nossas convenções, a gente vê qual que é o mínimo do setup da convenção, né? Qual que é o mínimo do piso salarial, e a gente decide quais são os steps, geralmente 4 ou 5 steps que a gente quer trabalhar o educador, e define critérios para poder trabalhar esses steps com os educadores, respeitando cada um dos segmentos. Então, quais são os 5 steps da educação infantil, do Fundamental 1, 2 e assim por diante. A gente tem um outro estilo de plano de carreira, que na verdade é uma decisão estratégica de algumas escolas, e que a gente não faz a diferenciação por steps dentro do mesmo segmento. Então, a gente tem, na verdade, professores que são um pouco mais polivalentes, que eles têm como rodar as matérias, mas eles são menos especialistas, então a gente segue uma tabela para esses professores chamados polivalentes, e a gente tem uma tabela para professores especialistas daquele segmento, sem diferenciação. Então, em alguns modelos de negócio não há diferenciação. A diferenciação se ele consegue chegar na carreira de especialista, e a partir daí, a diferenciação é ele ir para uma carreira de liderança pedagógica ou de orientação educacional. E é a carreira do educador. Então, de especialista, esse é o próximo passo. Mas se ele não tiver essa ambição, porque carreira tem a ver com ambição, tem a ver com os motivadores de cada um. E se ele não tiver essa ambição, tá tudo bem, ele vai se manter como especialista, mas se ele tiver essa ambição, ele pode, enfim, crescer na carreira com esse plano, olhando outras oportunidades. E a gente tem um terceiro modelo mais inovador e diferente, onde a gente não quis fazer essa diferenciação, e a gente não acredita, para esses modelos de escola específico, na diferenciação por segmento. Então, a gente setou um mínimo maior do que o piso salarial, exatamente porque, mesmo se a convenção, porque veja bem, mesmo se a convenção faz diferença por segmento, ela faz pelo mínimo. Mas se eu não quiser, se o meu mínimo praticado é maior do que o piso da convenção, eu não preciso fazer as diferenças por segmento. Então, a gente decidiu não diferenciar por segmento, ou seja, nesses tipos de escola que eu tenho esse plano de carreira, eu tenho um educador sênior em educação infantil, que ele pode ser mais bem remunerado do que um educador júnior de ensino médio. Porque esse é o educador sênior e esse é o educador júnior. Porque esse educador sênior de educação infantil, ele tem muitos anos de experiência com educação infantil. Que é uma matéria muito importante, que a gente valoriza muito, né? Os primeiros 1000 dias de uma criança, é muito importante, a gente tem valorizado cada vez mais esse educador. Então, não é porque ele está na educação infantil que ele precisa ter um step, né? Precisa ter uma remuneração diferente do professor do ensino médio, que aqui também tem uma exigência grande, mas que são outras competências requeridas. E eu tenho nos 2 cenários um professor sênior e um professor mais júnior, um com mais experiência e um com menos. Então, a gente fez um desenho de carreira que a gente
ignora dessas diferenças de segmento, que a gente entende que é muito mais sobre a senioridade e muito menos sobre o segmento, né? E é um modelo que a gente tem acreditado cada vez mais e apostado cada vez mais. Mas, enfim, hoje a gente ainda convive com esses 3 modelos diferentes dentro do Grupo SEB. Bom, então você já nos deu aqui 3 exemplos que com certeza pode, né, cada um aí atender a muitas escolas que estão nos ouvindo. E aí você citou um ponto que sempre é uma dúvida nas escolas, que deve estar aí dentro desse programa. Eu tenho uma vaga de coordenação e tenho um professor muito bom em sala de aula. Esse professor pode vir para uma liderança e ser um coordenador? Sim ou não? Depende do plano. Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Você recomenda ou não? Acho que é uma pergunta curiosa essa, porque isso depende do olhar, né? Acho, de um olhar atento sobre as aspirações e sobre as competências que esse profissional tem para assumir uma liderança. Muitas vezes, se é uma primeira liderança, tem que partir de uma aposta, porque essa pessoa não foi posta à prova como líder para a gente saber se isso vai dar certo. Então a gente tem que medir potencial. Como a gente faz no Grupo SEB? A gente mede potencial nesses casos. Quando a gente fez a avaliação de professores, uma das réguas que a gente utilizou é uma régua de 5 pontos, né? Sendo os 4 primeiros pontos para avaliar a performance e o 5º ponto para avaliar potencial. Puxa, Anderson, como é isso? É simples. Esse professor, em termos de performance, está me atendendo à expectativa, sim ou não? Se é não, ele não atende, ele não consegue atingir os objetivos de aprendizagem, ele não está conseguindo nos ajudar a transformar a educação na escola, então é uma avaliação 1. Então a gente precisa ter, ou seja, é um professor que eu preciso ajudar, ele precisa ter atenção, eu preciso trazer ele para uma performance. E ele está precisando de ajuda, está precisando de mais curso, de mais coaching, né, de mais direcionamento. Um professor que atende às nossas expectativas é um professor 2, ou seja, ele está no nível que é o esperado para essa função de professor, ele está atendendo a expectativa, né? Se é um professor 3, significa que ele também atende à expectativa, mas ele traz algo a mais, né? Então, como é uma regra de 1 a 4, é como se eu fosse dando essas nuances para um professor que, puxa, ele faz mais do que atender às expectativas. Ele começa a ajudar os outros professores, de repente ele tem um planejamento de aula mais eficiente. E eu tenho o professor 4, que é aquele professor que é o exemplo que a gente espera como educador. Puxa, se eu preciso de um educador exemplo, se chegou um professor novo, que precisa de muito entendimento ainda sobre a metodologia, sobre a forma que a escola opera, eu vou chamar esse professor 4, porque na avaliação ele se sobrepõe, ele é um destaque, a gente diz, né? Então é um professor de destaque. E por que tem o 5? Porque esse professor 4 pode ser um professor de destaque, mas ele é um destaque como professor, como educador. Sim. Não necessariamente ele tem aspiração ou a gente enxerga nesse professor um potencial para assumir uma cadeira de liderança. Ou porque ele não demonstra nenhum skill, ou porque nos testes, né, que ele fez, ou seja, nos momentos que ele teve que liderar outras iniciativas ou outros projetos na escola, nesses testes ele não foi um bom líder e a gente ainda tem dúvida se ele é um bom líder, mas ele continua sendo um excelente educador. E o professor número 5 é isso que a gente já nesses testes, puxa, a gente pediu para que esse professor nos ajudasse a liderar um projeto, ou numa ausência de um coordenador, ele assumiu a coordenação interinamente por um período, ou a gente precisou colocá-lo à frente de projetos da escola e ele está se dando muito bem com relação a pessoas, ele lidera muito bem os times, ele consegue direcionar muito bem o trabalho. Então ele vem para uma escala 5 que está me dizendo que além de ser um ótimo educador, ele tem um traço que me diz que ele também pode ser um ótimo líder. E aí a gente começa a diferenciar, ou seja, não é demérito algum o professor que não vai ser líder. Sim. Ele pode ser um destaque como educador, como líder, mas eu preciso ter um mapa como estratégia de negócio na escola de quem são esses educadores que serão os futuros coordenadores. Porque num eventual crescimento da minha escola, quem eu posso já começar a desenvolver para, ou numa eventual troca, ou numa decisão de saída de um coordenador da escola que eu precise repor com alguém interno, quem são essas pessoas que eu já posso desenvolver desde já, né? Não, perfeito. E aí eu lembrei muito quando você falou a importância da comunicação do plano, né? E aí, de novo, né? A importância da comunicação. Porque o fato dele
continuar sendo um bom professor, ele precisa ser motivado, né? Ele não pode se sentir desmotivado porque houve uma promoção de um par, enfim, se não havia ali talvez uma habilidade ou uma preparação do momento para isso. Então, precisa ter essa clareza também, né, Anderson, de que, ok, ele continuar sendo professor, a gente precisa de professores bons, porque a preocupação é que, às vezes, a gente tira esse professor bom da sala de aula, vai para a coordenação, ele não tinha essa habilidade e, às vezes, nem esse desejo. Às vezes, o desejo é muito mais da escola do que dele, e aí a gente perde a coordenação e perde o professor bom. E como é que você trabalha isso, né, sua equipe, dentro do grupo? Como comunica, né? Como fazer dessa comunicação eficiente? Porque comunicação é um desafio para tudo. Exato. Eu acho que quando a gente pensa em avaliação de performance, né, eu já vivi diversos modelos e são escolhas das organizações, são crenças dos fundadores, dos mantenedores, o nível de transparência que eles querem dar sobre o processo avaliativo. Não tem certo e errado no processo avaliativo. O que é muito importante no processo avaliativo, ele tem que existir primeiro, para ajudar a liderança a separar aquelas pessoas que precisam de ajuda para entregar a performance e ajudar a liderança a desenvolver aquelas pessoas que eu estou preparando para uma próxima cadeira. Se eu começo a ter clareza disso, então quando eu olho como líder, olha, eu tenho aqui algumas pessoas algumas pessoas no 2, algumas pessoas no 3, a gente não faz isso para rotular, para colocar um carimbo, para dar uma nota para o educador. Não é sobre isso. É sobre quando eu organizo os meus recursos que eu tenho, né, as pessoas que eu tenho trabalhando comigo, qual é o meu plano com cada uma delas? Então, parte dessas pessoas, eu preciso ajudá-las a entregar mais. Então, eu tenho que ter conversas para fazer isso acontecer. Essas pessoas, elas estão me pedindo espaço. Elas estão, a gente diz, pedindo pista, né? Se elas estão pedindo pista, eu tenho que construir essas pistas. É função do líder ajudar a construir essas pistas. Puxa, deixa eu entender. Se a gente já está pensando, né? Deixa eu como líder entender como mantenedor se a gente está pensando em abrir outro segmento, se a gente eventualmente, por está crescendo o número de alunos, a gente vai ter mais uma nova coordenação para esse segmento. Sim. Pelo crescimento da escola, e aí eu já começo a preparar o terreno, então, para preparar essas pessoas. Porque o importante sobre o processo avaliativo que a gente faz no grupo, a gente chama de conversas de carreira. Não é sobre, é preciso, Anderson, divulgar se o professor é 1, 2, 3, 4, 5? Não sei se isso é saudável, depende da cultura da sua escola. Não precisa divulgar. O professor não precisa saber a nota, porque não é saudável essa divulgação da nota de forma geral, pode ser muito rotular. A gente não quer criar rótulos. Agora, o líder precisa ter ciência. Quem é líder dessas pessoas? O líder sabe o que ele vai fazer com elas, quem ele tem que desenvolver e como ele vai fazer esse trabalho. E aí sim, vocês organizaram conversas de carreira poderosa, porque é isso que vai mudar o jogo. Entendi. Anderson, o que muda o jogo do professor? Eu tô com um turnover muito alto, tem professor saindo. Eles estão saindo por quê? Primeiro que a gente tem que conversar, entender por que das saídas. Se eles estão saindo por falta de perspectiva, conversas de carreira bem estruturadas vão ajudar. Sim. Porque às vezes faltou uma conversa faltou uma conversa que poderia dar, por exemplo, um norte, né? Um sinal, uma sinalização de que há algo que pode acontecer. Sabe que tem pesquisas internacionais, de consultorias internacionais, em diversos setores da economia, não só a educação, que diz que mais de 80% dos talentos das organizações, os talentos são aquelas pessoas que estão performando muito bem, que estão em destaque, que a gente gostaria de tê-los em funções no futuro, mas que a gente ainda não tem vagas, né? Então, tem professores que são excelentes, de repente excelentes líderes, mas eu ainda não tenho uma cadeira de coordenador. Então, ele está ali esperando na fila para quando eu tiver uma vaga. 80% desses talentos saem das organizações por falta de sinalização. Não vê perspectiva, né? Porque ninguém conversou com ele e disse assim, olha, eu sei que você quer muito uma liderança em educação, eu sei que você gosta muito da nossa instituição, a gente tem gostado muito do seu trabalho, e deixa eu te dizer, a gente quer te preparar, quando a gente tiver esse espaço na organização, a gente gostaria de pensar na sua posição como líder. Mas isso é uma promessa que eu não posso cumprir. Não, eu não estou prometendo uma cadeira, eu estou sinalizando que assim, a gente está vendo assim. Né? Quando houver a oportunidade, ele é a primeira pessoa, né? Isso é importantíssimo, né? Quanta gente não sai, é que eu queria uma oportunidade diferente na outra escola, e depois vai para outra escola e fala, puxa, era tão
bacana aquela outra, eu gostava muito de trabalhar naquela, mas eu não tinha perspectiva. E depois de 6 meses, aquela escola contratou outro coordenador, que poderia ter sido aquela pessoa. Sim. Mas, não era o momento de falar. A gente pode ser transparente com as pessoas. A gente não pode fugir, né, das conversas difíceis, né? Exato. Seja ela para dar um direcionamento do que melhorar, ou como também de reconhecimento, ainda que não tenha a oportunidade de imediato. Porque às vezes eu acho que a gente foge dessas conversas mais difíceis. Com certeza, com certeza. Anderson, e aí você tem, então, eu conheço, né, o nosso programa, você tem várias estratégias que motivam demais as pessoas, né, os nossos colaboradores e principalmente os professores, a buscar mais conhecimento, a estar mais à frente aí dessa liderança ou deste programa de carreira. Conta um pouquinho pra gente dessas estratégias. Acho que no começo da nossa conversa a gente falou um pouco dessa importância de criar vínculos, né? Sim. E para criar vínculos a gente tem que estabelecer alguns rituais. A gente tem diversos rituais na nossa companhia que são muito importantes, não só para criar esse vínculo, mas para que as pessoas também entendam um pouco mais a estratégia, criem essa conexão com um propósito maior, né? Acho que algo muito importante no dia de hoje é que as pessoas estejam conectadas a um propósito maior. Então, quando a gente olha como estratégia de grupo, lê o nosso propósito, né? Para que a gente existe, né? E o que a gente está fazendo para transformar a educação no mundo, a gente cria pilares para medir como as pessoas estão respondendo a esse propósito e como isso se traduz numa estratégia de gente, né? Então, primeira coisa, a gente tem medidas de engajamento das pessoas, com estratégias também diferentes, tá? Nas diversas escolas, nas diversas business units. Sim. Então, a gente tem lugares que a gente mede isso semanalmente, tem lugares que a gente mede quinzenalmente, tem lugares que a gente mede mensalmente. Mas é uma característica do grupo usar medições de engajamento, que são o quê? É uma medição do INPS. Então, o mesmo NPS que vai para as famílias, eu pergunto para o colaborador sobre a experiência de trabalho dele. Sim. Ou seja, como ele recomenda, né? Uma pergunta básica para fazer para o colaborador. Se você conhece um amigo, né, um parente seu, e você é um educador, por exemplo, você recomendaria alguém para dar aula aqui? Se essa resposta, né, quanto você recomenda? Se essa resposta é abaixo de 9, a gente já começa a ter algum problema. Assim. Aí, né? Se você está ali engajado nesse propósito, mas não recomenda outra pessoa para estar do seu lado dando aula no mesmo lugar, há um sinal de desengajamento, né? E a gente separa, né? Sem saber, são pesquisas anônimas, as pessoas não se identificam, mas a gente consegue ter uma massa de dados, né? Por escola, muitas vezes por segmento, se a escola é grande, para a gente olhar, puxa, temos um problema aqui de engajamento, né? As pessoas estão menos motivadas a fazer o que tem que fazer, por quê? E a gente vai investigar com as pessoas. Às vezes é por falta de comunicação clara, às vezes é um problema de liderança, porque é uma liderança nova e não conseguiu criar um vínculo com essas pessoas, e elas estão se afastando da organização por falta de vínculo. Né? Porque o primeiro vínculo é sempre do líder. Né? Se a gente falar sobre criar vínculo, a gente tem sempre 2 degraus. Né? O primeiro é do líder. O líder é o representante da organização para as pessoas. Então, é engraçado que no Brasil, muitas vezes, as pessoas trabalham mais para você, né, do que pelo objetivo. Então, se o líder não cria uma conexão, um vínculo, as pessoas falam, puxa, mas por que eu preciso, por que eu faço isso? Né? Isso é importantíssimo, né? Porque a gente sabe que a gente não vende o que a gente não compra. Então, Exato. se eu estou dentro da escola e eu não concordo ou não estou feliz, como é que eu vou vender isso para o meu aluno que eu tenho contato todos os dias? Então, acho que é uma dica boa, né? Começar identificando qual é o engajamento dos seus colaboradores, acho que é um pontapé inicial aí para a gente trabalhar esse plano. E isso é possível com um grupo menor de professores, né? Para que seja anônimo, para que, como você mesmo disse, me preocupa um pouco, né? Para a gente não criar rótulos, né? Sim. Acho que sim, é sempre possível. A gente já trabalhou engajamento em empresas muito pequenas. Às vezes temos empresas de 30 colaboradores que têm medições de engajamento, porque basta ter alguém na organização que não precisa contratar uma plataforma robusta. Claro que quando você aumenta, né, no Grupo SEB tem 7 mil colaboradores, a gente precisa ter uma plataforma que nos ajude a separar essas informações e a viabilizar esses disparos. Né? Num contexto menor, um formulário do Forms, né, um formulário simples, né, que alguém consiga disparar. A gente tem formas de fazer formulários anônimos que as pessoas recebem
recebem um link e respondem, a gente tabula essas informações. Por que isso é importante? É importante que não seja uma coisa estática, mas constante. Sim. Porque às vezes o problema que a gente pega nessas medições é que não é sobre o que a pessoa é. Não existe o colaborador um colaborador desengajado. É um colaborador que está desengajado. Exatamente. Né? E por que ele está desengajado? E esse resultado, ele às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, ele muda, né? De acordo com o que está acontecendo naquele momento, né? Dentro da escola. Com certeza. Então, a gente também vai avaliando, né? Os pontos que estão aí desengajando ou engajando mais. Exato. Maravilha. Mas tem outras atividades também, aí, outras estratégias que nós utilizamos. Conta um pouquinho também dos projetos pedagógicos. Sim, a gente tem... Bom, a gente falou um pouco da avaliação dos educadores, do engajamento deles. Acho que algo importante a mencionar é que num grupo de educação, eu acho que é importante a gente lembrar as pessoas sobre o propósito daquilo e o quão é importante o papel do educador numa instituição de ensino. Sim. E muitas vezes a gente cria programas que reconhecem o diretor da unidade, que reconhecem o coordenador, que, a equipe que participou de um accreditation, ou a equipe que participou da implementação do bilíngue. Mas e o educador que está ali no dia a dia e ele fez um projeto incrível com a turma dele e precisa ser reconhecido? Então a gente tem uma iniciativa no grupo que chama Think Stars. A gente fez um projeto como se fosse um Oscar para os nossos educadores e a gente abre as inscrições em categorias todos os anos. A gente define categorias que tem a ver com as principais demandas pedagógicas para aquele ano, as principais respostas que a gente tem que dar como grupo, seja voltado para o futuro da educação, para o uso da tecnologia, ou seja voltado para práticas de ensino que a gente quer adotar. E os educadores se inscrevem, gravam mini vídeos contando sobre esses projetos que eles fazem com os estudantes, né? São vídeos simples que eles produzem muitas vezes junto com os estudantes para mostrar como eles estão respondendo àquela categoria. A gente tem um comitê avaliativo com pessoas internas e externas à organização e a gente, a partir dessa avaliação, primeiro que todo mundo que inscreve o projeto, independente da avaliação desse projeto, a gente cria um book de boas práticas. E tá aí algo importante, né? Sim. O educador precisa ter também meios de se desenvolver, ele precisa ter trocas, para ter rituais de troca. E a gente já tem, por exemplo, hoje no grupo, depois de 3 anos dessa iniciativa, um grupo com mais de 500 práticas educacionais. Nossa, isso é ouro. Com categorias diferentes, ouro. Né? Então, puxa, eu tô lidando com um problema específico em trabalhar habilidades socioemocionais no ensino médio. E tem muito conhecimento na minha escola para educação socioemocional de educação infantil ou fundamental, mas eu não tenho boas práticas com o ensino médio. A gente tem hoje esse book que o educador pode procurar ensino médio socioemocional, ele vai ter exemplos de vídeos, de projetos, de trabalhos que foram feitos pelo grupo e que podem ser compartilhados. E esses projetos que a gente chama de projetos de destaque, eles são convidados para um jantar de premiação. Nossa. E aí sim, esses educadores têm a chance de participar desse evento. É um evento parecido com o Oscar, onde eles têm os projetos, a gente assiste, né, os vídeos dos projetos premiados, das categorias, e eles recebem uma menção honrosa nesse dia pelo trabalho tão significativo que eles têm feito com os estudantes do nosso grupo, né? Isso é uma medida, primeiro, que traz excelência, que é algo que a gente acredita muito, e a excelência tem que vir como algo positivo, né? E os educadores querem estar nesse fórum, eles querem participar desse Oscar. Então, a partir disso, eles querem também que as suas práticas sejam reconhecidas e, portanto, investem mais energia em fazer boas práticas, né? E como grupo, pra gente, é um prazer poder ver o educador brilhar, porque, de fato, é a alma do que a gente faz, né? Então, é um evento muito emocionante, né? Eu geralmente me emociono muito nesse evento porque a gente vê acontecendo na prática ali o que a gente está fazendo, que é transformar a educação, né? E achei ótima a ideia e não é tão difícil de implementar, né? Acho que pode inspirar muitas escolas a praticarem, olha, um jantar de reconhecimento dos seus professores pelo menos uma vez por ano. Com certeza. Perfeito, maravilha. Anderson, eu gosto muito quando você traz um exemplo prático, como a gente falou do Forms, né? Como uma forma de avaliar o engajamento, porque dá mais do que inspiração, dá dicas, né, de como fazer na prática. E aí eu fiquei pensando, bom, se nós somos um grupo de mais de 7.000 colaboradores,
óbvio que você deve ter todo um sistema aí para essa avaliação, né, do processo de avaliação dentro desse plano de carreira. Mas como que as nossas escolas menores, né, de acordo com a sua experiência e sugestão que você pode nos dar sobre como fazer, uma vez no ano, mais do que uma vez, talvez aí até uma forma, né, uma ferramenta que eles possam praticar, considerando que são escolas menores e que tem aí de 30 a 100 colaboradores. Sim, acho que, bom, para avaliação nunca a gente tem uma receita de bolo, porque depende muito da cultura. Mas a verdade é que também ele pode ser um processo muito simples, né? Eu me deparei já com diversas culturas e já participei de organizações que eu tinha sob responsabilidade mais de 100 mil colaboradores e organizações menores. E a verdade é que em todas essas organizações, nas pequenas e nas grandes, as pessoas se apegam muito à ferramenta de avaliação. Qual é a ferramenta que a gente vai usar? E aí abre um ciclo de gente para avaliar as pessoas. E a verdade é que o mais importante sobre a avaliação das pessoas é ter boas discussões sobre a avaliação das pessoas. Então, a gente não precisa ter ferramenta alguma para o processo avaliativo desde que a gente tenha pensado nessa régua de avaliação. Qual é a régua? Então, primeira dica, vamos definir uma régua. É uma régua de 1, 2, 3? Não atende, atende, supera expectativa? Essa é a mais simples. Então, quem não atende, quem supera. Vamos fazer uma regra que a nossa avaliação vai começar com essa reguinha básica de 3. Tudo bem. E aí a gente vai fazer o quê? Uma reunião colocando nessa sala as pessoas que devem estar nesse fórum. O que é saudável? Numa escola é saudável a maturidade que a liderança possa entender sobre o perfil de todos os educadores, independente do segmento. Mas se a escola é muito grande, a gente já começa a seccionar as discussões por segmento, até para elas ficarem mais produtivas. Mas a grande verdade é que a escola tem um processo de avaliativo claro, geralmente, que são os comitês de final de bimestre, de semestre, sobre os estudantes. O que a gente entende é que esse material, né, essa forma, é a mesma para educadores. A gente tem que colocar na sala as pessoas que conhecem sobre a entrega desses educadores, geralmente em 2 níveis, ou seja, o processo é sempre mais rico quando vai o coordenador junto com o diretor da unidade falar sobre as pessoas, para a gente tirar esses vieses. Importante trazer outras pessoas para ver se as percepções são parecidas, se a régua está sendo utilizada com a mesma força, porque tem gente que tem um rigor diferente, a gente tem que entender se a régua que a gente usa para avaliar está sendo a mesma. Geralmente não é. Geralmente a gente faz muita calibração, porque as pessoas vão aprendendo a lidar com isso ao longo da discussão. E depois de 1 ano e meio, né? Geralmente a gente começa, na primeira avaliação a gente faz semestral, a primeira avaliação é muito difícil. A segunda avaliação já é um pouco mais fácil, mas ainda não tão bem calibrada. Depois de 18 meses a gente tem uma avaliação muito bem feita, porque as pessoas criam essa cultura e entendem a discussão. Maturidade mesmo sobre o tema, né? Então acho que para avaliar, ter um ritual claro, a gente vai se reunir a cada 6 meses ou uma vez por ano. E qual é a nossa régua? E colocar pessoas corretas na sala para discutir. Não é preciso ferramenta de avaliação, não é preciso sistema de avaliação, é preciso discussões concretas sobre o potencial das pessoas, com exemplos claros sobre o que as pessoas estão entregando. Perfeito. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Como inspiração para quem está aí nos ouvindo. Conta pra gente se tem, né? E qual é uma prática inovadora que o Grupo SEB vem fazendo em relação à gestão de gente? Olha, acho que a gente é uma empresa muito disruptiva e o que a gente mais respira é inovação, né? A gente discute, acho que eu sou muito apaixonado pelo setor de educação, porque eu acho que é o setor que a gente mais discute sobre futuro. Porque como a gente está formando pessoas para um futuro que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, a gente tem que trazer muita previsibilidade sobre esse futuro para poder desenvolver cidadãos, né? Éticos, eu gosto muito de uma frase, né? O futuro é o nosso aluno de hoje, né? Exato. Então, nós, mais do que discutindo o futuro, nós estamos atuando sobre o futuro. Exatamente, né? Acho que é o setor da economia que mais atua para o futuro, né? E por conta disso, a gente discute muito sobre o futuro da educação e a gente já consegue enxergar que os papéis
mudam muito, né, na educação. Então, o papel do estudante muda, o papel do educador muda e o papel do líder na educação também muda cada vez mais, uma educação cada vez mais humanizada. A gente tem um projeto de cultura importante no grupo, né, que a gente separa em 3 layers sobre o papel do estudante, do educador e da liderança, e eu daria foco como mais inovador o papel do educador. A gente tem estudado muito sobre o novo papel que o educador vai assumir na sociedade, de forma mundial. Com tantas mudanças, né? E a gente entende que o papel do educador é um papel de designer, um designer de experiências de aprendizagem. Então a gente está reunido com um grupo de 20 educadores e 3 líderes pedagógicos como orientadores desse projeto. Esse grupo de 23 educadores estão definindo junto com um time, né, do board, com algumas pessoas, né, alguns líderes, como a gente vai desenhar esse novo papel do educador e como a gente vai implementar esse novo papel do educador como um designer de experiências. E para isso a gente tem olhado para fora do setor de educação, porque a gente entende que as respostas para a educação não estão todas dentro da educação. Então a gente tem conversado com cineastas para entender como um bom storyteller, como ele faz, como ele traz esse poder de histórias. A gente tem falado com arquitetos para entender como ele pensa o ambiente, planeja o ambiente, o que ele captura das pessoas para planejar um ambiente, porque o educador também tem um papel de planejar um ambiente e o ambiente muitas vezes entra como um terceiro educador, né? A gente tem falado, por exemplo, com antropólogos para entender como eles avaliam as pessoas e com esse papel, como ele desenvolve esse olhar de observação para que o educador também possa ter um olhar diferente como observador de cada estudante, para personalizar um pouco mais a educação. Então a gente tem saído do setor de educação para transformar esse novo papel do educador. Isso para mim é algo muito inovador. Bem a gente inovador, sabe que ninguém no mundo está fazendo isso, mas que vai com certeza trazer para a gente ótimos frutos aí para a educação. E como sempre, muito inspirador, né? Grupo SEB sempre à frente. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que foi inspirador, trouxe muito conhecimento, experiência para as nossas escolas parceiras que estão nos assistindo. Demais, agradeço você aqui. Super obrigado, Érica, pelo convite. Acho que para mim também foi um prazer poder trocar um pouco com vocês. Como eu disse, falar sobre pessoas é uma paixão, então vou estar sempre disponível quando vocês precisarem para trazer boas práticas, para falar um pouco sobre como incentivar as pessoas e mudar cada vez mais, eu acho que a educação do mundo por meio dessa humanização, né, que é tão importante. Sim, muito importante. Gente, então é isso, ficamos aqui com esse episódio. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o canal, em breve um novo episódio. Até lá!